Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos do mês de maio. Eu sei que já tá no finalzinho do mês, mas é que eu tento reunir o máximo de lançamentos que aparece, assim ó, de última hora. Tanto que no vídeo passado eu deixei passar batido 3 lançamentos muito importantes, assim, ó, que eu precisava ter falado pra vocês, mas como a data tava meio incerta ali na Amazon, eu acabei me confundindo com as datas e eu pensei que eles iam ser lançados agora no mês de maio, mas eles foram lançados no finalzinho do mês de abril, então eu vou mostrar pra vocês também esses que eu deixei passar no mês passado, mais muitos lançamentos agora que saíram, inclusive eu tenho 3 já em mãos, então antes de começarmos eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo se vocês gostam desse vídeo dos lançamentos, compartilhe com os seus amigos e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também. Ah, e faça parte do clubinho de membros, porque nós temos um clube de leitura onde normalmente eu coloco esses lançamentos do ano para ler nesse clubinho junto com os membros aqui do YouTube. Então, gente, o lançamento do mês passado que eu tinha esquecido de contar para vocês é o Reino de Carne e Fogo. Eu pensei que ele ia ser lançado esse mês, mas ele foi lançado no finalzinho ali do mês de abril. Quem comprou na pré-venda já recebeu ele. Eu já tenho ele aqui, a minha leitura atual, e ele é o segundo volume da série de Sangue e Cinzas, que é uma série de fantasia com vampiros, uma mitologia assim bem legal, tem bastante romance também. E eu tô adorando essa série de fantasia, então, pra você que não sabia que esses livros estão sendo lançados, nós já temos o segundo volume, em breve vai ter o terceiro volume lançado também pela Galera Record. Uma outra continuação de série de fantasia que lançou mês passado, que eu esqueci de falar pra vocês, é Deuses e Monstros, o terceiro e último livro da trilogia Pássaro e Serpente. Então agora nós podemos concluir essa trilogia. Eu ainda não comecei a ler ela. Ela é uma fantasia com bruxas, parece que tem lobisomens também, tem monstros e assim, ó, eu não sei muito da história pra vocês porque eu quero ler na surpresa essa fantasia, tem tudo pra ser uma das minhas favoritas e em breve eu quero começar ela. E como já tem o terceiro livro, já tá concluído, talvez eu leia os 3 esse ano e traga aqui um veredito pra vocês. E o outro lançamento que eu esqueci do mês passado é um livro da Marissa Meyer, que tá saindo pela editora Rocco, Instant Karma, Amor, Caos e Destino. A Marissa Meyer é aquela autora das Crônicas Lunares, do Sem Coração. Normalmente ela escreve fantasia, mas agora nós temos um romance super fofinho que ela escreveu e em breve vai ter uma série da HBO Max também desse livro. E o título desse livro vem da música do John Lennon, Instant Karma, que parece que a personagem canta num karaokê. O livro ele tem um realismo mágico, eu adoro livros assim, porque a personagem ela acaba tipo batendo a cabeça e daí quando ela acorda ela tem o poder de fazer com que as pessoas arquem com as consequências de seus atos, como se fosse um negócio ali do karma mesmo. Então parece que ela começa a usar esse poder assim ó, com muita vontade, ela fazendo todas as pessoas que fazem coisas ruins, como comentários maldosos, vandalismos ali da cidadezinha dela, arcarem com as consequências disso. E parece que ela vai adorar isso, até, né, que ela acaba conhecendo outro personagem. Então aqui fala que a sua nova habilidade vai lhe ensinar como é tênue a linha entre virtude e vaidade, generosidade e ganância, e entre amor, caos e destino. Uma coisa é certa, o karma existe, pode não ser imediato, como dizia o John Lennon, porém nunca falha. Gente, eu quero muito, muito ler esse romance, então foi um lançamento aí que passou batido no vídeo passado, mas eu trouxe aqui pra vocês ficarem conhecendo esse livro também. E daí, então, vamos para os lançamentos do mês de maio. Eu tenho 3 aqui comigo, da editora seguinte. Primeiro, gente, nós temos o relançamento de Heartstopper numa edição econômica. É o quadrinho, né? E essa edição econômica, ela é em preto e branco, as ilustrações. Nós temos essa capa de brochura sem orelha. E ele acaba custando bem mais barato do que aquela HQ luxuosa de capa dura. Então é ótimo para você dar de presente, gente. Heartstopper é uma HQ super fofinha, de
de dois meninos que acabam se apaixonando. Esses dois aqui da capa, porque esse daqui tá vindo com a capa da série, gente. Saiu a série da Netflix que foi sucesso, já foi renovada pra segunda, terceira temporada. Vai dar pra adaptar todas as HQs de Heartstopper agora. E nós temos essa edição econômica aqui com a capa do filme, edição brochura, um pouquinho diferente, mas é a mesma história, ótimo pra quem não conseguiu comprar HQ pelo preço mais caro. E nós temos um lançamento do David Levitan. Quanto tempo que não saiu um lançamento desse autor, não é mesmo? E agora ele escreveu um livro junto com a Jennifer Niven, que é a autora de Por Lugares Incríveis. O David Levitan, para quem não conhece, é o autor de Todo Dia. Nessa história nós temos dois irmãos que vivem à distância e daí o livro todo é a troca de e-mails deles. Então nós temos aqui a conversa desses dois irmãos que estão longe um do outro e o livro todo é em forma de e-mails. Olha só, gente, que legal. Então acaba sendo um livro bem dinâmico de se ler. Eu tô bem curiosa para ler ele. E ele é um drama, assim, familiar, né? Uma história mais sobre família, sobre irmãos e sobre o futuro, né, desses dois jovens. E nós também temos o lançamento do livro da Clara Alves, que é Romance Real. É a mesma autora de Conectadas. Esse aqui é o novo livro dela. Olha que linda essa capa, gente. Esse livro aqui é um leão romântico das meninas e ele envolve uma personagem que conhece a realeza, a família real lá na Inglaterra. Então, nós temos uma ambientação um pouco parecida, por exemplo, com Vermelho, Branco e Sangue Azul, se você gostou desse livro. Agora nós temos uma ambientação parecida com duas meninas e por uma autora nacional escrevendo esse livro. E aqui fala que o romance é bem envolvente, parece que os personagens são rebeldes. Nós temos uma madrasta falciane na história e muito drama familiar. Então, gente, eu tô doida, ansiosa pra ler esse livro, porque ele parece ser muito legal. Eu ainda não li outro livro da autora, então eu quero ler os dois livros e quem sabe trazer um conteúdo aqui no canal falando dos dois livros da Clara Alves pra vocês. E um outro lançamento incrível que eu já tenho aqui é Entre Feras e Flores, da editora Literalize. Também tá sendo lançado agora no mês de maio, nessas edições lindas deles de capa dura. Esse livro aqui, gente, é um livro assim que parece contos de fadas. Nesse livro nós temos uma personagem que ela é filha de um jardineiro da família real desse lugar. E ela tem um passado assim meio triste. Se eu não me engano, há muitos anos, uma excursão à floresta matou sua mãe, seus amigos e a mudou para sempre. E parece que a personagem ela tem poderes mágicos, ela vai enfrentar aí alguns perigos envolvendo essa floresta. Parece que tem coisas com animais na história também. Eu fiquei assim, ó, fascinada pela premissa desse livro, porque além dele ser uma fantasia de volume único, que é ótimo assim pra gente ler, ele tem todo esse negócio aí da floresta, seres mágicos, um negócio assim bem Disney, bem contos de fadas. Então o livro tá muito lindo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Então eu tô muito ansiosa pra ler. Em breve vai ter a minha opinião sobre ele e eu vou poder contar melhor pra vocês a história depois que eu terminar ele. Daí, gente, um lançamento da editora Paralela é No Coração de Manhattan, da Laura Lane. Nessa versão de My Fair Lady, As Avessas, escritas por Laura Lane, uma socialite de Manhattan precisa transformar um homem rústico de Louisiana em um perfeito cavalheiro nova-iorquino. É essa a história, gente. Nós temos aqui um romance mais adulto. Eu acho que ele é um romance assim mais caliente também, né, com cenas hot. Vindo da editora Paralela, nós temos, né, romances mais maduros. Nesse nós temos a questão, né, do cara que vem de uma outra cidadezinha e vai pra Nova York, pra cidade grande. E essa socialite aí que vai transformar a vida dele. Com certeza, né, vai ter um romance entre eles dois. Eu fiquei bem interessada em ler esse livro. Eu tenho me interessado em ler mais romances assim, então eu tô de olho nesses lançamentos e eu quero que vocês fiquem também. Da editora Suma, nós temos o lançamento do terceiro livro da série Killing Eve, que é Morra por Mim. É uma série, né, que inspirou a série Killing Eve. E nesse terceiro volume ele tá surpreendentemente sedutor, né? É um thriller de espionagem sobre amor e obsessão, com uma sociopata e uma agente, né, que acabam se envolvendo. Então, se vocês estavam curiosos aí pelo terceiro volume, tá sendo lançado agora. Agora nós vamos para dois lançamentos da editora Out, que eu separei aqui para vocês. Nós temos A Jogada do Amor, que é uma comédia romântica LGBTQIA+,
para fãs da Becky Albertalli e da Cassie McKinston. Nós temos aí duas garotas que acabam se apaixonando, porém, como vocês podem ver pela capa, elas parecem, né, não se darem muito bem. Parece que tudo começa quando a nossa protagonista, ela vai ter que dar carona pra essa menina por semanas, porque houve ali um acidente com o carro dela e tal. Então, a partir daí, elas vão começar a se aproximar e parece que nessa história também tem um faking date, que é aquela história do namoro falso, né? Então, tem esses clichês que a gente adora, então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. E o outro lançamento é As Cortes do Infinito, que é um livro de ficção científica, perfeito para os fãs da série de TV Westworld e The 100. Parece que nessa história, gente, nós temos uma personagem que ela acaba morrendo, e quando ela acorda, ela descobre que ela foi para um lugar chamado Infinito, né, que vem do título, que é onde as consciências humanas vão quando o corpo físico morre. Então, o livro ele vai trazer essa tecnologia e parece que nós temos aí uma assistente virtual que é utilizada pelos humanos da Terra, que acaba tomando poder e controlando, né, os humanos, forçando os humanos a uma vida de servidão, uma coisa assim, ó, gente, que daí vai ter rebeldes, lutando para salvar as consciências humanas, algo assim bem ficção científica que eu adoro, gente, eu fiquei muito, muito interessada em ler esse livro. Outra continuação de série que vai ser lançado é Evermore. Na verdade, é o segundo livro de uma duologia, Retorne a Sempera, para a conclusão surpreendente de um conflito eterno forjado em sangue e tempo. Então é a conclusão, gente, é uma duologia que é lançado pela editora Morro Branco. Eu ainda não li o primeiro livro, mas eu sei que tem a ver com a vida das pessoas, é tudo baseada no tempo, elas vendem tempo da sua vida, algo assim. Então, eu achei bem interessante a sinopse desse livro, me lembrou muito um filme do Justin Timberlake que eu adoro, e que você vendia o tempo e o teu tempo era controlado, assim, era negociado o seu tempo de vida. Então, é uma fantasia meio envolvida nisso. Eu não sei muito, mas eu quero muito ler, e agora que eu soube que é uma duologia, fiquei mais animada ainda. Eu pensei que tivesse mais livros, mas é só uma duologia, já dá pra concluir ela. Outro lançamento da editora Morro Branco é um novo livro da N.K. Jemisin, Lua de Sangue. É o primeiro livro de uma série da autora, e ela é uma autora, gente, consagrada, com vários prêmios. Ela é a única a ganhar o Hugo Awards por 3 anos consecutivos. E nesse livro ela nos apresenta um mundo com clérigos assassinos, reis loucos e a deusa da morte, onde o poder dos sonhos pode curar ou matar. Eu acho que vou deixar essa sinopse por aí, gente, porque ela, né, já deu algumas informações de como que é a ambientação desse livro. Ele parece ser uma fantasia com ficção científica, que é muito característico, né, dos livros da autora. Mas eu gosto muito desse negócio aí dos sonhos, né, me lembra muito do Estranho Sonhador. Uma deusa dos sonhos possui o dever de colher a magia da mente adormecida e usá-la para curar, acalmar, matar aqueles que não são julgados corruptos. Parece ser um livro bem político também, né? O lançamento da emocionante série de Jemisin mergulha os leitores em um mundo desconhecido, mas encantador, e também uma vertiginosa aventura política e sobrenatural, viu? Eu falei que tinha bastante coisa política. Isso é muito característica dos livros dela. Então, se você gosta dessa autora, tem mais uma série dela aí pra gente se aventurar. Mais uma continuação de série, nós temos Aurora Arde, lançado pela editora Rocco, que é a continuação de Aurora Ascende, né, o primeiro livro, do Jay Kristoff com Amy Kaufman. O nome da série, né, é Ciclo Aurora. Então, gente, eu ainda não comecei essa série, eu tenho aqui o primeiro livro, é uma série de ficção científica. Eu não sei muito sobre essa série também, gente, então não posso comentar muito sobre esse segundo livro, né, porque ele já é uma continuação, mas ele parece ser uma ficção científica com fantasia, porque como vocês podem ver na capa desse segundo livro, nós temos um elfo. Ele tem as orelhas pontudas, o cabelo branco, o olho roxo, né, e então tô curiosa pra essa série. Então, se você já leu o primeiro livro, me conte aqui nos comentários se você acha que eu vou gostar dele, se você tava ansioso por essa continuação. Agora, um lançamento que eu queria muito ler é A Herança de Orquídea Divina,
Rainha, lançado pela editora Galera Record. Esse livro, ele lembra muito a história de Encanto da Disney. Após a morte de sua avó, eventos sobrenaturais inexplicáveis começam a acontecer na vida dos herdeiros Montoya. Quando um vulto misterioso passa a seguir a família, eles precisam descobrir a verdade por trás da herança de Orquídea. Eu falo que é parecido porque nós temos uma família envolvida, uma família aí com eventos sobrenaturais, poderes mágicos e tudo em volta da história dessa família. Então, por isso que eu achei um pouquinho parecido. E o livro, ele também tem cultura latina, se eu não me engano. Isso. Desesperados para salvar o restante da família e descobrir a verdade por trás da herança, seus descendentes viajam para o Equador, local em que Orquídea enterrou seus segredos e suas promessas e de onde saiu sem olhar para trás. É um livro que vai falar sobre segredos de família com muita fantasia. Então eu tô muito ansiosa para ler esse livro, gente. Eu ouvi falar muito bem dele. Mais uma continuação de série de fantasia saindo pela Galera Record, A Resistência da Rainha, que é o segundo livro da trilogia da Ascensão da Rainha. Eu ainda não li o primeiro livro dessa série também, gente. Não consigo comentar muito para vocês, mas sempre falam que é uma fantasia épica, imperdível para quem é fã de Sarah J. Maas, Leigh Bardugo. Falam que é meio parecido com Trono de Vidro. Eu não sei, ainda não tenho uma opinião pra vocês. Eu achei a capa desse segundo livro lindíssima, gente. As cores, muito linda. Eu não vejo a hora de adquirir esse livro. Eu preciso muito começar essa série. Daí temos um lançamento da editora Verus, que me chamou a atenção, que é O Primeiro Dia da Primavera. É uma história de tirar o fôlego que confere à sua protagonista uma autenticidade chocante, movendo o leitor da empatia ao humor, ao horror, à angústia e de volta ao início. Nós temos uma personagem de 8 anos e ela tem um segredo. Ela acabou de matar um menino. E daí passam-se os anos, nós temos essa personagem adulta, ela tem uma filha de 5 anos e ela está sempre preocupada em cuidar, né, dessa filha para não perder a guarda dela, até que telefonemas ameaçadores passam a ser aterrorizantes para ela. O passado bate à sua porta. Julia teme perder a única coisa que ela se importa, sua filha, porque parece que ela até muda o nome dela, né, quando ela é adulta. Então é a hora de encarar a verdade. O perdão e a redenção são possíveis para alguém que cometeu o pior dos crimes. Nós temos uma personagem aí que vai ter que enfrentar o seu passado e ele parece ser um thriller, né, se eu não me engano. Eu achei bem interessante, me chamou a atenção. Então, para quem gosta de thrillers nesse estilo, mais dramáticos, né, não muito violentos e tal, eu acho que ele tem um pouquinho, né, de terror por conta da angústia de ser perseguido, quem sabe, né, a personagem. Então, se você gosta, tá aí uma recomendação pra vocês. É um thriller psicológico. Eu tava tentando lembrar da palavra. É um thriller psicológico. E daí nós temos um lançamento da Brittany C. Cherry, que é Tempestades do Sul, o primeiro livro de uma série dela, a série Bússola. Eu nunca li um livro dessa autora, gente. Eu preciso conhecer os livros dela. E nesse livro aqui, nós vamos se apaixonar pela história de Jax e Kennedy, duas almas atormentadas em busca de redenção. Parece que nós temos uma personagem com um casamento fracassado e ela acaba nos braços do sujeito considerado a ovelha negra da cidade. O pior é que eles já se conheciam no passado, quando eles eram mais novos, então, né, vai ter um remember aí deles. Mas o passado dos dois vem assombrá-los também. Eles se dão conta de que precisam encarar de frente a tempestade que o espera. Então, eu acho que essa sinopse aí parece bem genérica aí dos outros livros da autora, pelo que eu lembro, assim, das outras sinopses. Também nós temos a personagem que se apaixona pelo cara que tem uma índole não muito legal, né, como se fosse o bad boy e tal, e ela acaba se aproximando dele. E nós temos aí toda uma história do passado dos personagens que parece ser, assim, o mais interessante, já que é uma série, né. Não sei se os outros livros têm outros personagens, eu acho que sim. Acho que combina mais com o estilo da autora. Não sei se vai ser uma continuação com os mesmos personagens, mas se alguém sabe dessa informação, me conte aqui nos comentários. Agora vamos para os lançamentos da editora Intrínseca. Nós temos A Serpente de Essex, que saiu uma série da Apple TV baseada nesse livro, e é uma história de mistério e reflexão sobre diferentes formas de amor. Gente, eu comecei a assistir a série de TV, eu resolvi que eu queria muito ver a série porque eu gosto muito dos atores da série, então eu não sei se eu vou ler o livro, mas ele conta a história de um vilarejo, né, um condado de Essex,
na Londres de 1893. Então, é uma história de época. Nós temos como protagonista uma viúva. Ela vai para esse lugar porque ela é paleontóloga, se eu não me engano. Ela fica sabendo que tem uma criatura mítica nesse lugar, essa serpente, que tem uma história mitológica dessa serpente e parece que ela retomou para esse lugar. Uma menina acaba sendo assassinada e vem toda essa história que foi a serpente que matou ela, mas os aldeões desse condado aí, as pessoas que moram lá, eles são muito religiosos, então tem muitas questões religiosas em cima disso, deles acreditarem que a serpente é o diabo, que veio atormentar e tentar, né, as pessoas, as meninas desse local. Então ele é uma história assim bem de época, mais ou menos nessa situação. Eu não tenho certeza se o livro assim é uma fantasia ou é algo assim mais lógico mesmo, mas nós temos, né, o outro personagem que é um clérigo ali do local, um padre, um pastor, que acaba se aproximando dessa viúva aí para eles meio que investigarem e descobrirem o que tá acontecendo com essa serpente, com esse lugar. Eu consigo explicar melhor essa história para vocês porque, né, eu comecei a assistir 3 episódios da série e eu achei a série bem interessante. Outro lançamento da editora Intrínseca é um thriller, A Família Perfeita, um dos maiores sucessos da literatura de suspense nos últimos anos. Uma trama recheada de reviravoltas perturbadoras. Nós temos uma personagem que, quando ela faz 25 anos, ela acaba descobrindo quem ela é, no sentido de quem são os pais biológicos dela. E ela acaba descobrindo que ela é a única herdeira de uma mansão abandonada que vale milhões. Porém, gente, tem toda uma história aí da vida dela, muito sinistra, porque 25 anos antes, encontraram um bebê de 10 meses, né, nessa casa, e tinha pessoas mortas nessa casa, cadáveres em decomposição, vestidos de preto, ao lado de um bilhete. Gente, ó, A Família Perfeita acompanha a história de uma casa com um passado sinistro, em que o leitor vai em busca da verdade por trás das circunstâncias bizarras que se agrava a cada página. Então a personagem vai descobrir, né, sobre essa sua família e sobre o passado dela, o que aconteceu com ela nessa casa. É a história tenebrosa dessa casa, gente. Eu adorei essa sinopse e eu gosto muito de thrillers envolvendo casas assombradas, mas essa aqui parece não é uma casa assombrada, mas uma casa com um segredo bem sombrio. Outro thriller bem interessante é A Mesa dos Jogadores. É um thriller apaixonante sobre poder, privilégio e a perigosa busca pela perfeição. Esse livro está sendo lançado pela editora Alta Novel e ele é um thriller com adolescentes, se eu não me engano. Parece que nós temos uma amiga, né, que acaba sendo assassinada, um caso que foi encerrado e que depois volta à tona com mensagens anônimas. Ó, se Graham não matou Sheila, quem o fez? Ela promete descobrir, mas tem alguém disposto a fazer o que for preciso para garantir que o passado permaneça enterrado. Essa premissa aqui me lembra muito, por exemplo, Pretty Little Liars. É Um de Nós Está Mentindo. Esses thrillers assim mais jovens que estão fazendo muito sucesso. Eu confesso que me chama bastante atenção. Então, se vocês gostam de thrillers mais com personagens jovens, tem esse lançamento incrível que tá saindo pela editora Alta Novel. Agora um thriller bem antigo, gente, dos primórdios aí dos vampiros. Nós temos Carmila, que vai ser lançado numa edição belíssima da editora Dark Side. Então por isso que eu queria aqui trazer para vocês. Ó, em 1872, praticamente 2 décadas antes do Bram Stoker escrever o Drácula, nós temos esse livro, que muitas vezes foi comparado com Edgar Allan Poe. É uma história vampírica com toques de ocultismo, potente em sua concisão e com 2 protagonistas femininas que marcaram a literatura vitoriana de horror. Então, gente, eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Eu tenho a edição da editora Wish, que eu apoiei o projeto do Catarse deles. Eu não sabia que a editora Darkside ia lançar nessa nova edição. Então, para quem ainda não tem nenhuma edição da Carmila, agora tem essa edição belíssima da editora que tá ilustrada, tá incrível, gente. Eu achei muito, muito linda. Gente, tem muito lançamento ainda aqui pra contar pra vocês. Vamos pros lançamentos da editora Arqueiro. Nós temos muitos romances a partir de agora. Uma Farsa de Amor na Espanha, um livro que foi sucesso no TikTok. Agora nós temos, né, esse chamativo, né, na venda dos livros, quando o livro faz sucesso no BookTok. Esse livro aqui, ele tá na minha previsão de livros 5 estrelas, então eu já tô
tô de olho nele, ele vai ser a leitura dos membros no mês de julho. Então, se você quiser ler esse livro comigo, entre pro clubinho. E é uma comédia romântica, onde nós temos personagens que não se gostam, né? Não se dão muito bem, que são rivais. E também eles acabam tendo um namoro de mentirinha. Então, nós temos esses dois clichês incríveis no livro, né? O Faking Dating e o Enemies to Lovers. E ele é um romance caliente, né? Um romance com cenas hot, bem humorado e repleto de personagens inesquecíveis. Nós temos um lançamento também da Emily Giffin, que é As Mentiras que Nos Unem. Uma encantadora e emocionante história sobre a nossa eterna busca pelo amor e pela verdade. Nós temos uma jornalista como protagonista. Ela tá prestes a fazer 30 anos e sem nenhuma perspectiva de vida. Ela questiona se um dia sua carreira vai deslanchar e se terminar com um namorado foi realmente uma boa ideia. Então, nós temos aí um livro com uma personagem mais adulta, por volta dos 30 anos, aí repensando sobre as escolhas da sua vida. E o mais interessante que eu achei nesse livro é que nós temos um personagem que ele acabou sumindo depois do atentado de 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas. E a protagonista, ela nesse dia ela ficou de ligar para esse cara, né? Digamos, eles poderiam ter uma história de amor, né, se não tivesse acontecido isso. Então ela vai tentar descobrir se ele estava lá nesse dia, o que aconteceu com ele. E ela acaba descobrindo que não é a única pessoa que está atrás dele. Ela decide investigar a fundo, mas as perguntas não param de surgir. Será que Cecily conhece Grant de verdade? É possível amar uma pessoa que não é quem você achava que era? E o outro romance que está saindo pela editora Arqueiro é Uma Questão de Química. Traduzido para 35 idiomas, é uma história de Elizabeth Zott, uma brilhante cientista que vê sua vida mudar quando se torna a estrela de um programa de culinária da televisão. É uma talentosa química que só quer realizar sua pesquisa em paz. Infelizmente, no início dos anos 60, a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. A história se passa nos anos 60. Onde ela trabalha, os homens a silenciam e sabotam diariamente. Daí acaba contando a história de como ela acaba se metendo nesse programa de culinária. E aqui diz uma coisa bem legal. Porém, todos estão felizes com seu sucesso, porque no fundo, Elizabeth não está apenas ensinando a cozinhar, mas desafiando as mulheres a pensar e a transformar seu papel no mundo. Então, como esse livro se passa na década de 60, nós temos uma personagem aí com uma visão assim mais feminista. Ele parece ser um livro bem legal, de mulheres reconstruindo a sua vida, de mulheres recomeçando. Eu adoro histórias assim, né? Os chicletes que tem esse recomeço aí da vida da mulher adulta. Então, bem diferente, né? Nos anos 60, com uma personagem que é cientista e acaba passando as suas experiências através desse programa de televisão. E nós temos, acho que é um adeus, que eu acho que é a continuação daquele livro lá, Você Me Ganhou no Olá. Não sei, gente, se é uma continuação ou não, mas parece muito ser uma continuação ou um spin-off pela capa, pelo título. É a mesma autora. E então, se você sabe dessa informação, me conte aqui nos comentários, porque eu não sei falar nada sobre isso. Eu não li o primeiro livro, então eu tô com medo de ler a sinopse e entregar algum spoiler, gente. A autora de Você Me Ganhou no Olá está de volta. Em mais uma história caliente, você vai conhecer Gabriel Aguilar, que deixou para trás sua vida em Bronx para fugir das pressões familiares e seguir os seus sonhos na Califórnia. Olha, eu não sei qual que é a conexão dos dois livros, ou se não tem conexão nenhuma, mas a capa é muito parecida, o título também é muito parecido. Então tá aí, se você gostou do primeiro livro da autora, o Você Me Ganhou no Olá, agora nós temos esse outro romance, que vai ser lançado pela editora Harley Quinn. Da editora nacional, eu separei aqui pra vocês Caindo de Paraquedas, onde nós temos uma personagem que tinha uma vida privilegiada em Xangai e é mandada para estudar na Califórnia. E daí ela acaba, né, morando na casa de uma família lá, e nessa casa nós temos a outra personagem que ela quer entrar na faculdade dos seus sonhos, mas a família dela não tem condições financeiras muito boas para isso, e daí agora ela vai ter que dividir o quarto, se eu não me engano, a casa, né, com uma estrangeira desconhecida e muito mimada, né, porque a outra, né, tinha uma vida privilegiada. Então nós temos aí essas duas personagens que vão acabar, pelo jeito, se apaixonando, porque eu acho que o livro é um romance, né, de duas realidades totalmente diferentes das duas personagens. A autora constrói uma inesquecível história sobre imigração, amor, trauma, família, tristeza e o poder de se fazer ouvir. Parece bem legal o livro.
livro, então eu fiquei bem interessada em ler e quis trazer aqui pra vocês. Por fim, tem 2 lançamentos da editora HarperCollins que eu separei, um da Cecília Arhen, Obrigada pelas Lembranças, que é aquela autora de PS Eu Te Amo. Agora a gente vai descobrir uma história sobre amizade e família e uma abordagem realista do luto à luz da imaginação. E se uma doação de sangue lhe trouxesse novas memórias? O livro promete ser um verdadeiro contos de fadas moderno, gente, e envolve essa questão de doação de sangue. Parece que nós temos uma personagem que perdeu quase tudo em um terrível acidente. Ao acordar no hospital, ela percebe que inexplicavelmente consegue falar latim e italiano, tem conhecimento sobre arquitetura e renascença e se lembra do rosto de pessoas que nunca conheceu, de lugares que nunca visitou, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Gente, então, como se ela tivesse recebido a doação de sangue e trouxesse outras memórias, e daí nós temos um romance aqui, um outro personagem, bem curioso o livro. Então nós temos aí um realismo mágico também na história, uma coisa meio que sem explicação que acaba acontecendo na vida dos personagens. E também, gente, a HarperCollins, que lança aqueles livros da Agatha Christie, agora vai lançar a autobiografia dela na mesma edição, né, de capa dura, colorida, mas essa daqui é em preto. É uma edição de luxo pra gente descobrir curiosidades sobre a escritora inglesa, sempre misteriosa, que levou uma vida digna de seus livros de suspense e ficção policial. Gente, falam que a Agatha Christie, ela tinha uma vida assim meio no suspense, né? Tem até uma história ali que ela forjou um acidente que aconteceu com ela, que tudo pra publicidade do livro. Umas coisas assim, umas histórias que parecem ser bem dos livros dela. Ó, a Agatha Christie morreu mantendo sua vida pessoal escondida do público. Até que após sua morte, o silêncio foi finalmente quebrado com a publicação dessa autobiografia que ela escreveu ao longo dos anos. Então, se vocês gostam dessa autora e têm interesse em ler a biografia dela, a HarperCollins está lançando. E é isso, gente. Esses foram os lançamentos que eu tinha pra vocês. O vídeo ficou grande, tinha muita coisa agora nesse mês de maio. Mês que vem a minha lista já tá cheia também, então fiquem atentos aí aos vídeos no canal, que eu faço esse vídeo todo final do mês. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com os outros vídeos, caso você tenha perdido algum deles. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!